Bom, vamos fazer agora uns exercíciozinhos para ver a aplicação da lei de Newton. O primeiro exercíciozinho diz o seguinte: consideremos um corpo de massa 6 kg em repouso sobre um plano horizontal perfeitamente liso, isso é sem atrito, né? Seja uma força de 30 N que atua sobre o corpo conforme a figura abaixo. Admita uma gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado e determine, letra A aceleração do corpo, letra B, a força normal de apoio do plano de apoio que atua sobre o corpo. Bom, então agora a primeira coisa que nós vamos ter que fazer para resolver esse exercício, né, pessoal, é identificar as forças que atuam no corpo que nós estamos estudando. E esse corpo que nós estamos estudando eu vou chamar de sistema. Inicialmente, eu tenho uma força visível aqui de 30 N empurrando para frente. Eu também tenho uma força que suponha que esse corpo esteja no planeta Terra, uma força chamada força-peso que puxa ele para baixo aqui. O peso, você já tem que saber que peso é massa vezes a gravidade. Esta é a força, né, que o planeta faz puxando o corpo para baixo. E essa é a formulazinha. Peso, a massa que foi dado é 6 aqui. E a gravidade do planeta Terra a gente vai arredondar para 10. Gravidade foi dada, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. É claro que a gravidade do planeta depende do local. Se for no Polo Norte é uma coisa, mas ela oscila em torno de 10. Pode ser 9,8, pode ser 9,9, mas a gente arredonda para 10 e a maioria dos livros arredonda para facilitar o cálculo. Então eu coloquei aqui, o peso é 60 newtons. Por que newtons? Porque peso é uma força. Ora, pessoal, é óbvio que o chão não vai deixar esse corpo descer. O chão vai fazer uma força normal para cima, força normal exatamente igual a 60 newtons. Então, o plano de apoio empurra ele, evitando que ele entre dentro do plano, 60 newtons. Então, se esse 60 N contra esse 60 N do peso, eles se anulam e o corpo não desce nem sobe. Ele não anda verticalmente nem para cima nem para baixo. Ou seja, nesse sentido vertical, a força resultante é zero. Então, a gente não usa, não inclui elas no cálculo no momento. A gente vai incluir quando tiver força de atrito. Mas, no momento, nós não usamos ela no cálculo, porque a única força que promove movimento é essa aqui. Essas duas aqui se anulam e não promovem movimento. Então a primeira pergunta, que diria qual é a força do plano de apoio, né? A força normal do plano de apoio está aqui. A letra A já está respondida. Deixa eu colocar aqui para vocês que a questão A está aqui. A força normal do plano de apoio é 60 N. A próxima é a aceleração. Opa, eu minto, pessoal. Esta aqui que eu fiz, essa aqui é a letra B. A letra A é a aceleração. Então, a letra B está respondida. Letra B. Bom, a letra A é a aceleração, e aí nós vamos ver força resultante é igual a massa do sistema vezes a aceleração. A força resultante que promove movimento é só uma mesmo, eu estou enxergando ali que é 30 newtons, então bota 30 newtons aqui. A massa do sistema, o corpo que eu estou analisando, é este aqui, nada mais, então é 6 vezes A. Passa dividindo, 30 dividido por 6 é igual a A.
A aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Como é que eu sei que é metros por segundo ao quadrado, pessoal? Aqui está a resposta. Por que eu sei que é metros por segundo ao quadrado? Porque eu entrei com newtons, eu entrei com massa em quilograma, logo a aceleração seria metros por segundo ao quadrado. Então vocês vejam que eu não trabalhei, isso aí eu dei na aula, no vídeo passado, né? Nos vídeos passados, vocês têm que olhar. Sistema internacional. Se entrar com newton, quilograma, o outro só pode ser metros por segundo ao quadrado, porque está dentro desse sistema. E aí eu não preciso usar as unidades na hora do cálculo. Basta usar os números e no final você a resposta. Bom, vamos fazer outro exercício. Consideremos um corpo de massa 2 kg em repouso sobre um plano horizontal perfeitamente liso, isto é, sem atrito. Sobre o corpo atua uma força de intensidade de 16 N, conforme indica a figura abaixo. Admitindo que a gravidade pode ser usada como 10 metros por segundo ao quadrado, está aqui, 10 metros por segundo ao quadrado, e ainda considere que você pode arredondar raiz de 3 para 1,7, como está aqui. Determine, letra A aceleração do corpo, letra B, a força normal da superfície de apoio. Ok, pessoal, ok. Inicialmente, a força normal ela é perpendicular à superfície. Então, vamos começar, né? Identificando as forças que atuam nesse corpo. Nós temos aqui para baixo o peso, que pode ser calculado fazendo massa, gravidade. Vão botando essa formulazinha no formulário de vocês. E nós temos também uma força normal para cima que a superfície faz para evitar que o corpo afunde. Eu vou chamar isso de força normal. Ok. Agora nós temos aqui também, ó, uma força que ela está inclinada. Essa força inclinada, assim como está, é muito difícil de trabalhar. Eu vou decompor ela em duas componentes. Uma aqui que eu vou chamar de Fx e a outra aqui que eu vou chamar de Fy. Eu vou esquecer essa força de 16 aqui e vou trabalhar só com essas duas aqui. Então agora nós vamos ter que decompor esta força F em duas componentes, Fy e Fx. E para isso eu vou desenhar aqui embaixo o triângulozinho que eu estou enxergando aqui, ó, Fx, Fy. E aqui está a força que eu tenho. Conhecendo esse ângulo de 60 graus, eu posso projetar esse Fy para cá, pessoal, ó, e completar o meu triângulo desse jeito. É mais conveniente para mim que eu enxergue o F de 16 aqui, o Fy e o Fx, que daí eu fecho o meu triângulozinho de 90 graus aqui, ó. E tem aquelas relações trigonométricas que vocês têm que conhecer. Então, este F 16 N passa a ser a hipotenusa. O Fy e o Fx são catetos. E o que nós sabemos da trigonometria que eu já dei lá para vocês, relações do triângulo retângulo? Aqui é a hipotenusa, aqui é o ângulo, né? Geralmente letra grega. Oposto ao ângulo aqui tem o cateto oposto, que está na frente, e o outro adjacente. Tem o cateto oposto e o adjacente. Aí nós estamos vendo que o cateto oposto é o Fy e o cateto adjacente é o Fx, e aí eu sei que seno do ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa, e vocês têm que saber isso.
e que cosseno do ângulo é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Eu já dei isso em vídeos passados. Até dei truque para vocês como decorar isso. Vocês vão lá e olhem os vídeos que eu dei de matemática fundamental e vocês vão ver que eu falei disso. Bom, aí no nosso caso, que nós temos que o cateto oposto é o FY e o cateto adjacente é o FX e o F é a hipotenusa. Então, é 60 graus aqui, né? Seno de 60 é FY sobre 16, que é a hipotenusa. Passa para o outro lado. 16 seno de 60 é FY. E seno de 60, pessoal. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Posso dar uma cortadinha aqui. Dá 8. Vocês têm que dar uma olhadinha nessas relações. Dá 8. FY é 8 raiz de 3. Ora, 8 raiz de 3 foi dado que eu poderia chamar raiz de 3 de 1,7. E aí a gente coloca aqui FY é 8 vezes 1,7. Podemos agora arredondar fazendo a tal de multiplicação. E ficamos que FY é 13,6 newtons, porque é força. Ok, tudo que eu fiz foi achar este FY aqui. Agora eu vou achar o FX. O FX daí eu vou usar o cosseno. Cosseno de 60 é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, FX sobre 16, que é a nossa hipotenusa. Cosseno de 60 é 1/2. Vai dar FX sobre 16. Se nós isolar o FX aqui, vai dar 8 newtons. Então, FX já está encontrado. Agora vamos levar tudo que eu achei, né, para o nosso exercício inicial. Pessoal, eu estou fazendo exercício que envolve ângulos. Ângulos é uma coisa muito chata para muita gente, porque tem esses cálculos aí, essas relações trigonométricas. Mas eu vou entrar fundo. Eu não vou ficar dando exercíciozinho básico. Eu vou entrar fundo, nós vamos entrar e vamos ver tudo. Doa quem doer. Esses cálculos caem, né? Os colégios, as faculdades têm que saber essas relações trigonométricas e não tem como fugir disso. Então vamos levar esses valores lá para o nosso exercício. Então cá estamos, né? Esse 16 aqui vai deixar de existir. E no lugar do 16 vai aparecer o FY, que eu achei que é 13,6 newton. E o FX, que eu achei que é 8 newtons. Então, fazendo um novo desenho, para tirar a poluição visual, né? Cá estamos. E eu vou redesenhar as componentes, né? Todas as forças que participam. Como é que ficaria então? Aqui está o chãozinho, né? O que nós temos? Uma força que puxa para frente, que é chamada de FX. 8 newtons. Tem também uma força que puxa para cima desconhecida, que se chama força normal. Tem outra força que nós achamos que aponta para cima, FY, que é 13,6 newtons. E tem, aí tem uma força que puxa para baixo que eu ainda não calculei, mas que eu vou calcular, porque eu conheço a massa que é 2 e a aceleração é 10. Foi dado aqui em cima. Então tem uma força para baixo de 20 newtons. Então vamos colocar aqui 20 newtons. Todas as nossas forças estão representadas. E o que nós temos? Que essas duas
apontando para cima tem que ser igual a essa que está apontando para baixo. Por quê? Porque o corpo não anda verticalmente nem para cima nem para baixo. Então eu sei que esta que eu quero saber, mais esta, F normal mais 13,6 tem que ser 20. Força normal é igual a 20 menos 13,6. Fazendo esta subtração, nós encontramos 6,4 newtons. Vocês vejam bem que a força normal, nesse caso, não é igual ao peso, porque o peso é 20 e a força normal é 6,4. Por que isso? Porque a superfície está sendo ajudada por essa componente Fy, que também está puxando. Então há um alívio. A superfície não precisa fazer 20 newtons para anular o peso. Ela faz só o que falta para completar. Então nem sempre a força normal é igual ao peso, pessoal. Já é um exemplo onde eu estou puxando meio inclinado, então estou aliviando o corpo de forma que o chão não precisa fazer toda a força peso. Então, uma das perguntas é qual é a força normal, né, que a superfície faz. Essa é a letra B que eu já respondi. Então tá aí, a força normal já respondemos. A outra pergunta é a aceleração. A aceleração, o que nós temos? Nós temos que ver o seguinte: esta força e essa se anula, essas duas juntas se anulam com essa, então não há movimento nem para cima nem para baixo. A única que promove o movimento sobre esse corpo é essa aqui, a Fx que eu achei. Ora, então, usando aquela formulazinha maneira física, meu amor, força resultante igual a massa do sistema vezes a aceleração. A força resultante, a única força que faz o movimento é essa de 8, então coloca 8 aqui. A massa foi dada, que é 2, e a aceleração é o que eu quero. A aceleração vai ser 4 metros por segundo ao quadrado, sistema internacional. Já falei por quê. Então tá aí, pessoal, um exercíciozinho bem trabalhoso, que envolve cálculos bastante complicados na vida do estudante, porque o estudante geralmente não gosta desses cálculos que envolvem seno, cosseno, trigonometria, mas a realidade é essa, nós temos que encarar. Vamos fazer outro exercício. Consideremos um corpo de massa 2 kg em repouso sobre um plano horizontal liso, sem atrito, é claro, sendo F a força de intensidade 10 newtons, está aqui a força, que atua sobre o corpo, né? Determine a aceleração, e outra, considere a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Determine letra A aceleração do corpo e a força normal de apoio da superfície sobre o corpo. Novamente, temos um plano, temos aqui uma força inclinada, já temos esse problema. Nós temos que decompor essa força, porque assim como ela está, ó, nós temos que decompor numa componente que eu vou chamar de Fy, só que está apontando para baixo de uma Fx. Então, vamos ampliar o que eu estou enxergando, ó, colocando aqui. Aqui está a força, ampliando ela, né? 10 newtons. Nós vamos decompor numa componente para cá e outra para cá. É claro que aqui é 60 graus, foi dado. Bom, eu vou pegar essa força Fy e vou projetar ela para cá, ó. Que daí fecha o nosso triângulo. Fica bem mais fácil de trabalhar. Se eu enxergar esse triângulo aqui, que é 90 graus, aqui é 60, aqui esse aqui é 10, né, pessoal? 10, Fy e aqui Fx. Pronto,
Tá aí o nosso triângulozinho. A gente já tinha visto, né, no exercício anterior, que é seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de 60 é cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 10. E o cosseno de 60 é cateto adjacente ao ângulo, que encosta no ângulo aqui. Esse aqui é o oposto porque está na frente. Se eu estiver nesse cantinho olhando para lá, eu não enxergo, está na minha frente. Então, ele é oposto ao ângulo. E o outro é o adjacente, que seria o fx sobre 10. Passa para o outro lado, fy é igual a 10 seno de 60. Seno de 60, se eu não me engano, é raiz de 3 sobre 2. 10 raiz de 3 sobre 2. Logo, fy é 5 raiz de 3. Do exercício anterior, nós tínhamos arredondado e vamos aproveitar que fy é 5 vezes 1,7. Porque raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Fazendo essa multiplicação, 5 vezes 1,7 vai dar fy é 8,5 newtons. Tá ok. E o fx, esse aqui é o fx, tá meio parecido com isso. Fx é 10 cosseno de 60. Cosseno de 60 é 1 meio, fx 10 vezes 1 meio. Fx igual a 5 newtons. Ok. Bom, agora que eu já tenho os dois, vamos levar esses resultados para o nosso exercício, né? Cá estamos, não vou mais trabalhar com esse 10. Nós vamos colocar o resultado, que o fy que a gente achou é 8,5 newtons e o fx é 5. 5 newtons. Vamos ampliar esse desenho para a gente poder, né, entender melhor. Não vamos mais trabalhar com aquela força inclinada. Vamos trabalhar com as suas componentes que eu já determinei. Então, tem uma componente aqui, deixa eu colocar certinho aqui. As componentes que nós temos é um fy apontando para baixo aqui. Fy é igual a 8,5. Temos também um peso aqui. Quem é o peso? Peso é massa vezes gravidade. Eu vou calcular aqui fora. Peso é massa vezes gravidade. Peso, a massa foi dada que é 2 e a gravidade é 10. 2 vezes 10, peso, que é uma força, é 20 newtons. Então, nós temos aqui outra força chamada de 20 newtons. Aqui também é newtons. E, finalmente, aqui, mais uma força Fx, que nós achamos que é 5 newtons. Temos também a força de apoio, que aponta para cima, Fy. Então, vocês vejam bem que desta vez, o que vai acontecer? Eu estou sobrecarregando... Ora, Fy. Fy é essa aqui. Essa aqui é a força normal, pessoal. Força normal é a força de apoio que a superfície faz, né, para o corpo não afundar. Só que agora essa força normal está sobrecarregada com essa também. Ela vai ter que anular, além do peso, esta que está contra ela. Então, desta vez, esta e essa se somam. Então, a força normal é a força Y, que está sobrecarregando, mais o peso, que é os 20 aqui. Então, a força normal é 8,5 mais 20. Ora, então, somando, força normal é 28,5 newtons. Só que essa força vertical, ela se anula, então não promove movimento. Então, se tiver uma aceleração, não vai ser no sentido vertical, e sim aqui, ó. Essa força puxa para cá,
E não tem nenhuma puxando para lá, nem atrito, porque ele é perfeitamente liso. Então, usando a nossa formulazinha, força resultante, porque tem aceleração nesse sentido, é massa do sistema vezes a aceleração. Força resultante aqui para nós é o 5, a única que tem. A massa do sistema é 2 e a aceleração é A, que eu quero saber. Passa dividindo, que a aceleração é 5 dividido por 2. Isso aqui é um 5, tá, pessoal? 5 dividido por 2 é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Tá aí a aceleração. Então, as duas, essa é a pergunta da letra A, a resposta da letra A. E essa aqui seria a resposta da letra B. Bom, vamos encerrando esse vídeo então. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado. Os exercícios que eu faço, eles têm muitos cálculos maçantes, mas eles são necessários. A gente tem que trabalhar com a realidade, pessoal. Mas no próximo vídeo eu vou continuar com mais exercícios de aplicação de Newton. E se vocês quiserem se manter informado, inscreva-se no meu canal. E diariamente vocês estarão informados dos novos vídeos que eu estou postando. Então até o próximo vídeo.